Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E meu grupo é composto por mim, Maria Alice, pela Camila, pela Sabrina, pelo Samuel e pela Tamires. Primeiramente, Samuel vai falar um pouquinho sobre quem foi Clarice Lispector, essa figura assim tão importante do nosso modernismo brasileiro. Logo em seguida, a Tamires vai fazer algumas considerações sobre a escola literária a qual as obras de Clarice se encaixam. Depois temos a Camila discorrendo um pouquinho sobre a obra, sobre os personagens principais. Eu vou falar um pouquinho da história para vocês. E a Sabrina vai tecer algumas considerações finais sobre as intersecções entre realidade e ficção. Para começar, passo a palavra agora para o Samuel. Biografia de Clarice Lispector. Nascida na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920, veio para o Brasil com poucos meses de vida. Filha de judeus que fugiam de uma grande perseguição devido à Guerra Civil Russa. Quando criança, morou em Maceió, estado do Alagoas, e em Recife, Pernambuco. Estudou inglês e francês, mas também tinha contato com o idioma falado pelos seus pais dentro de sua casa. Aos 12 anos de idade, Clarice muda com sua família para o Rio de Janeiro, onde termina seus estudos e entra para a Faculdade de Direito. Seu primeiro emprego foi como redatora da Agência Nacional. Casou-se em 1943 com um diplomata, com quem teve 2 filhos, Pedro, nascido em Berna, Suíça, em 1949, e em 1954, em Washington, Estados Unidos, nasce Paulo, seu segundo filho. Teve sua primeira obra publicada em 1944, Perto do Coração Selvagem, um romance com uma linguagem não muito comum para a época. Clarice Lispector fez parte do jornal Correio da Manhã, como colunista. Em 1960, recebe o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro, pela obra publicada Laços de Família. Em seus textos, é possível notar um contato mais profundo, que vai além da própria história. Clarice explora o cenário social e psicológico. Por isso é raro ver alguma de suas obras em ordem cronológica. Sua última obra publicada em vida foi A Hora da Estrela, poucos dias antes de vir a falecer. É uma pequena novela que ainda faz parte do movimento modernista e que virou filme em 1985. O modernismo foi uma revolução para a literatura, a arte e a cultura brasileira, rompendo com os padrões existentes na época. Teve 3 fases ou gerações, as quais iam inovando a literatura de acordo com o contexto histórico em que o Brasil estava inserido. Clarice Lispector pertence à terceira fase do modernismo, ou geração de 45, marcada pelo cuidado com a linguagem, emprego da metalinguagem, presença de influências simbolistas e parnasianas, seguindo uma escrita menos liberta e mais séria. Teve grande destaque na literatura brasileira, com suas obras intimistas e conflituosas. A Hora da Estrela é uma prosa, apresenta um romance não linear, ou seja, os acontecimentos não seguiam uma linha direta. Seu tempo é marcado através do psicológico dos personagens, com idas e vindas no inconsciente, pois o narrador adentra no íntimo de seus personagens, promovendo conflitos psicológicos e internos. A obra mexe com o psicológico do leitor, onde seu narrador, Rodrigo S.M., Clarice e a Macabea parecem ser a mesma pessoa, de tão íntimos de si, questionando o existencialismo e perturbando os sentimentos. A Hora da Estrela possui uma grande reflexão existencial da Macabea, porque sua vida não possui perspectiva e nem sentido. Ela só se encontra quando é atropelada e está à beira da morte, então desperta sobre si mesma. A obra se trata de um romance, uma obra com 87 páginas,
e essa obra foi o último romance escrito pela autora. A obra foi escrita quando Clarice padecia de um câncer e foi publicado no ano de 1977, no mesmo ano de sua morte. É um romance da terceira geração modernista e ele é contextualizado no Rio de Janeiro, trazendo para o leitor muitas reflexões sociais através da trajetória de sua personagem Macabea, uma migrante nordestina que tenta uma vida melhor na cidade grande. A obra conta com a presença dos personagens mais relevantes: Macabea, que era a personagem principal, o narrador, Rodrigo S.M., Olímpico de Jesus, Glória e Madame Cartola. Macabeia era, uma moça simples, uma figura insignificante para a sociedade. Ela era ingênua, uma mulher, como descrita pelo narrador, desprovida de inteligência e beleza, uma jovem ignorante. E Olímpico de Jesus foi o primeiro namorado de Macabeia, um namorado meio que grosseiro, que nunca concordava com nada, e ele também era nordestino, mas ele era muito ambicioso, né? Ele tinha um sonho de ser açougueiro, e tinha a Glória, que era amiga de Macabeia. Ela era uma loira, com um corpo bonito, cheio de curvas, era considerada mais bonita e mais atraente que Macabeia. E ela era filha de um açougueiro. E o narrador, Rodrigo S.M., ele é onisciente, pois assume o papel de criador de uma vida, um conhecedor de toda a história. Ele sabe a trama em detalhes, desde os sentimentos, emoções e pensamentos das personagens. É como se ele conseguisse entrar na profundidade psicológica existencial de Macabeia. E por fim, a Madame Cartola, que era uma ex-prostituta, uma mulher sofrida e que se torna cartomante. E ela faz revelações do futuro. Então essa obra é uma obra cheia de reflexões existenciais. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a história deste livro maravilhoso. A Camila, ela já adiantou um pouco, já falou um pouquinho sobre os personagens com vocês. Mas antes, eu queria dizer que esse foi o meu primeiro contato com um romance da Clarice. Antes eu já havia lido contos, já havia lido poemas, sempre gostei muito, mas esse livro ele se mostrou para mim muito desafiador. Confesso que não foi uma leitura fácil. Até agora eu tô absorvendo essa leitura assim impactante. Eu ainda tô entendendo essa ironia, esse livro cheio de frases impactantes que a Clarice escreveu. E eu temo que o que eu falar aqui vai ser muito pequeno em relação à grandeza desse livro, sabe? Mas eu vou tentar. Então vamos lá. Bom, o livro conta a história de Macabeia, uma jovem imigrante nordestina de 19 anos, nascida nos sertões alagoanos e que vai para o Rio de Janeiro tentar ganhar a vida como datilógrafa após a morte de sua tia. Então ela vai para o Rio de Janeiro, ocupa um subemprego ao qual ela vai ser demitida, isso a gente percebe no decorrer da história. E é assim que a jovem nordestina se torna mais uma figura invisível na sociedade. Essa jovem que, através das palavras do próprio narrador, nem pobreza enfeitada tem, que é sozinha no mundo, pois perdeu seus pais, depois perdeu a tia que a criou, e vai para o Rio de Janeiro ocupar esse subemprego, e que divide o quarto com mais 4 mulheres. Macabeia dócil, conformada e impassível diante da vida. Ela era incompetente para a vida, tão incompetente que não sabia que era infeliz. Abre aspas. Macabeia tinha cara de tola, rosto que pedia tapa. Além de Macabeia, personagem muito importante nessa história, a gente tem também outro personagem que se faz tão importante quanto a própria nordestina, que é o narrador,
esse narrador que se identifica apenas como Rodrigo SM e que num belo dia, andando na rua, encontra uma jovem magra, desmazelada, desnutrida, que claramente não pertencia àquele lugar, e ele é tomado de uma empatia tão grande, de um desejo, uma atração tão que ele resolve inventar a história daquela pessoa, daquela moça. E é aí que a gente tem a história de Macabeia. E embora a história de Macabeia seja inventada, a gente percebe o quão real, o quão passível de ser real que ela é. Pois acho que todo lugar tem uma Macabeia, acho que no fundo somos todos Macabeias. Abre aspas. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama no quarto, atrás de balcões, trabalhando até estafa. Não noto sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiam como não existiriam. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem, será que existe? Rodrigo, então, é um intelectual em crise, um escritor que está passando por dificuldades e que, de repente, tenta enxergar a sua existência na existência da própria Macabeia. E, abre aspas, antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. E ele é tão tomado por essa vontade incessante de construir e escrever sobre a vida dessa nordestina que, sem ser piegas e sentimental, afinal, o que é impossível. Rodrigo, então, ele tenta buscar uma grandiosidade nessa vida miserável de Macabeia, alguma pontinha de vontade de viver, e aí que ele descobre que ela é bem mais do que ele imaginava, que ela tem anseios, que ela tem desejo. Então, aquela Macabeia que a gente vê no começo do livro, que tem uma vida sofrida, miserável, que é muito humilde, que é humilhada, que perdeu os pais e depois perdeu as tias, que vai perder o emprego, que o namorado, o operário metalúrgico, trai ela com a melhor amiga. Depois ela passar por tudo isso, ele descobre que Macabeia tem sonhos, tem devaneios. E, embora ela se encante com a beleza de Greta Garbo, por exemplo, quem ela realmente deseja ser é Marilyn Monroe. E ela sonha com essa hora de estrela dela. Mas essa hora de estrela dela só vai acontecer quando a gente chega no final do livro, Macabeia saindo da cartomante, toda feliz porque sua vida ia ter uma outra perspectiva, ia ganhar um novo rumo, ela ia ser uma pessoa feliz, mas aí ela é atropelada. E é nessa morte que a gente percebe que Macabeia teve sua hora de estrela e que a história dela não é tão insignificante como a gente pensava. E a história também se trata de uma metalinguagem, ou seja, é uma narrativa sobre a construção de uma narrativa. E isso só mostra o quanto a Clarice Lispector era genial. Eu vou falar um pouco sobre a fusão da vida pessoal com a obra, ou com a criação, que diz respeito às intersecções entre realidade e ficção. No ano de 1977, um pouco antes de morrer, a Clarice decide ampliar um pouco a sua escrita, que possui a tão conhecida inclinação intimista, e se jogar mais na realidade. E a partir disso surge a surpreendente obra A Hora da Estrela. É inegável o quão submersa na obra a autora estava ao também estar presente em personagens que não se parecem com ela, mas ao mesmo tempo podem parecer com qualquer pessoa. Embora Rodrigo SM, ou quem sabe Clarice Lispector, diga que a obra A Hora da Estrela não é uma história de pensamento, ela contém, além do teor filosófico e existencial, que são marcas registradas da Clarice Lispector, um certo engajamento social que está presente pela primeira vez nos textos da autora. A escritora, que anteriormente dava atenção especial ao psicológico apenas, nessa obra ela traz aspectos sociais,
como a pobreza, a fome e o trabalho que não faz sentido, além dos sempre presentes aspectos psicológicos, como a desesperança, o namoro que não engrandece e o conformismo. Contudo, se analisarmos as diversas camadas da obra e as comparar com a vida pessoal da escritora, podemos perceber certas semelhanças, às quais ela faz questão de expor no livro, e podemos perceber também uma tentativa de fuga da própria Clarice, pelo fato dela ter escolhido um narrador masculino para a obra. O narrador masculino é o personagem que ela propõe para ser o escritor. E isso é uma estratégia usada por ela para que a sensibilidade que ela possui não apareça com tanta evidência. E isso fica nítido na obra, quando o narrador, apesar de possuir um fundo de sensibilidade, ele possui também pensamentos perversos. O narrador muitas vezes pode ser confundido com a própria Clarice Lispector, e o leitor deixa de se levar por isso. Há um trechinho na obra que diz que escritora mulher pode lacrimejar piegas. Há diversos trechos que remetem à vida da própria autora, como o fato de Rodrigo S.M. ter crescido em Recife, fato que aconteceu também com a Clarice Lispector, só que na vida real. E o Rodrigo S.M., com isso, ele é de certa forma uma projeção da própria Clarice, assim como os heterônimos do Fernando Pessoa, pois ela escreve incorporando seu personagem. E o leitor que conhece a Clarice vê ela também no escritor. Clarice também possui, porém em menor intensidade, características da Macabeia. O próprio nome da personagem remete aos macabeus, que eram integrantes de um exército judaico, religião da escritora. Na época em que escreveu a obra, a autora estava cometida por um câncer de ovário, e em um trecho do livro, o narrador diz que Macabeia tem os ovários murchos, como cogumelos cozidos. Em uma entrevista concedida um pouco antes da publicação da obra, Clarice Lispector conta que ela consultou uma cartomante, que fez previsões muito positivas a respeito dela, e com isso ela se imaginou sendo atropelada na volta, fato que ocorre com Macabeia no final da obra. E isso dá margem para que o leitor imagine que há outras inúmeras situações descritas na obra que foram vividas pela própria autora, de modo parecido ou apenas imaginário, subjetivo. A aproximação iminente da morte é evidenciada em diversos trechos da obra, como, por exemplo, quando o escritor diz que cada dia é um dia roubado da morte. E a morte é, de certa forma, escancarada pela autora. O próprio nome da obra reflete um pensamento do personagem escritor, que defende que no momento da morte a pessoa vira uma estrela. E esse pensamento é, sem dúvida, reconfortante, porque uma pessoa que teve mais sofrimento do que felicidade na vida merece, pelo menos por poucos segundos, se tornar uma estrela. O leitor não deve pensar que compete ao escritor a missão de criar personagens e histórias como se fossem códigos e mistérios a serem decifrados apenas, porque, no caso de A Hora da Estrela, o sentido é claro e sem rodeios. A vida é cruel para os excluídos. Mas não bastava só dizer isso para o romance concretizar. Era necessário que ele fosse constituído de uma maneira que causasse um certo choque de realidade no leitor. E pode-se dizer, portanto, que os monólogos interiores de Clarice Lispector transcendem o seu eu egótico e atingem camadas suprapessoais, embora o seu eu ainda continue visível, pois ela mantém a exacerbação do momento interior. Ao mesmo tempo que Clarice possui características semelhantes à de Rodrigo S.M., ela possui também características semelhantes a Macabeia, e ainda que esses recursos sejam mais inconscientes do que propositais, é fato que sempre que falamos de nós mesmos, tendemos a exagerar.
Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam acontecer. E imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história.